Olá, pessoal, mais uma vez aqui na Jornada Paulista, nosso Conecta Plástica. Estou aqui no meio de dois amigos, né? Duas pessoas que eu quero muito bem, são dois experientes cirurgiões. Eu digo que são dois empreendedores, porque cada um ao seu jeito é um empreendedor, né? E tenho aqui o Brasil representado de norte a sul, né? Nós estamos aqui, o André está em que cidade? Belém. Tá lá, tá vendo? Belém, lá em cima. Lá em cima. Estamos aqui com o Rodrigo. Ele flutua entre São Paulo e Porto Alegre. Porto Alegre, estamos lá no sul. A gente pode dizer que é quase que do Arroio ao Chuí, né? É mais ou menos isso, né? Quase isso, né? O Brasil é um país gigantesco, né? Bom demais esse país, pelo amor de Deus, isso aqui é uma maravilha. São dois cirurgiões com uma bagagem cirúrgica fenomenal, dois amigos, duas pessoas que vai ser um prazer imenso bater um papo, falar sobre cirurgia plástica. E é legal porque a gente vai ter um contraponto entre os dois extremos do Brasil, como se pratica a cirurgia plástica lá em Belém, como se pratica a cirurgia plástica no Sul. Os aspectos físicos dos pacientes também são distintos, são diferentes, né? A imigração europeia lá, do lado mais português lá, hein? Mais português lá. É. Até o sotaque de vocês é mais um pouquinho diferente. É um pouquinho mais diferente. Uma honra imensa, André, te receber. O prazer é todo nosso. Você sabe, o doutor André Mello é um clientaço da Faga, um paciente, um cliente paciente, porque ele esperou muito para receber um produto. Tá difícil. O Rodrigo hoje recebeu dele também, né, Rodrigo, para fazer a cirurgia. Tenho certeza que hoje eu vou levar daqui. Tenho certeza que hoje leva, mas o motivo do podcast não é esse não, porque existe um princípio dentro da Faga que o podcast é, na verdade, para mostrar a vocês para o Brasil, para o mundo. A Faga vai no mundo inteiro, a Faga alcança o mundo inteiro. E eu faço questão, como cirurgião plástico, que vocês sejam conhecidos e reconhecidos como cirurgiões que são de excelência, são profissionais maravilhosos. Eu sempre seleciono muito as pessoas para participar do podcast, porque eu quero que isso aqui tenha uma cara de excelência, de prosperidade. Vocês são dois prósperos cirurgiões e que possa representar a cirurgia plástica brasileira de maneira fiel e nada mais fidedigno do que o que vocês fazem em seus ambientes de trabalho. André, muito obrigado, viu, por estar aqui. Agora o Rodrigo é um irmão, um cara que a gente não conhece há pouco tempo, mas nos tornamos amigos, na verdade, assim, mais próximos há pouco tempo. A gente tem negócios muito similares, somos empreendedores. Para quem não sabe, o Rodrigo é um dos idealizadores do Hospital Blanc, que está em Porto Alegre, ele, o Charles. Tem mais alguém junto, né, Rodrigo? Eu, Charles e Felipe. O Felipe não é médico, mas está junto com a gente. Ele é um dos idealizadores dessa... Eu digo para vocês que, graças a Deus, alguém teve a ideia e concretizou a ideia de entregar para o cirurgião plástico brasileiro um ambiente de trabalho realmente digno, realmente fiel àquilo que representa a cirurgia plástica brasileira. Um hospital que vocês têm aqui em São Paulo. Terça-feira agora eu viajo para Porto Alegre, a partir de terça-feira eu viajo, a partir de quarta, quinta e sexta lá em Porto Alegre, ou terça, quarta e quinta, no Blanc de Porto Alegre também. Vamos nos encontrar lá. Vamos nos encontrar lá, orientando o pessoal a utilizar os aparelhos lá também, muitos clientes lá. Mas aqui em São Paulo eu estou muito constantemente no Blanc, ou operando, ou promovendo os cursos junto com o Viário, junto com o pessoal. E eu tenho para dizer para você, no começo do podcast, assim, de bate-pronto, o que você fez, só o que você fez, você e o Charles e o Felipe aí, já merece assim, ó, aplausos. Eu só sinto, eu falei hoje pra minha mulher, eu só sinto não ter tido assim o feeling de ter entrado no negócio na hora certa, mas também não tinha numerário pra tanto, viu? Hoje daria, eu falei pra ela, tá vendo só, eu perdi o bonde. Eu falei com o Charles, vamos, falou, agora não cabe mais. Então eu falei, não, mas então continuo aplaudindo. Parabéns, porque vocês merecem, de verdade, Rodrigo. Obrigado. Eu sinto orgulho muito grande. Hoje eu levei lá um médico, um cirurgião plástico das Filipinas para conhecer o hospital. O cara nas Filipinas conhece o mundo inteiro, fez a formação dele na Inglaterra, né? Viaja para os Estados Unidos constantemente. O cara que tem um milionário, multimilionário, cara. E ele entrou no hospital, o queixo dele caiu assim no pé. Pô, eu nunca vi um negócio desse. Parabéns, viu, Rodrigo? Muito parabéns. Obrigado. A gente está bem feliz. Você merece mesmo, de verdade. Vocês três merecem. Meus parabéns. Conta pra nós, Andrezão, como é que é lá no norte do Brasil? Todo mundo fala assim, nossa, ele tá lá em Belém.
tá lá em Natal, tá lá no Macapá, tá lá em Boa Vista. Outro dia desse eu fui pra Boa Vista, lá visitar o Márcio Arco Verde. Aí eu cheguei em Boa Vista, aterrissei ali em Boa Vista. Eu falei, ok, eu quero viver nesse lugar aqui, isso aqui é o paraíso. Sua terra é maravilhosa. Tem que ir lá com a gente qualquer hora dessa. É boa a sua terra também. É legal, é legal. Vamos lá, tem que ir lá qualquer hora dessa. Se Deus quiser. Conta pra mim, como é que é seu dia lá? Como é que é a tua clínica? Como é que você tá atuando? Há quanto tempo você tá lá? Bom, a gente tá lá tem 16 anos, né? Então, nesse período a gente sempre tentou trazer o que tinha de mais moderno, mais atual, né? Então, essa é a nossa busca sempre constante, né? Fomos numa direção diferente, né? Não para investir em hospital, etc. Aprecio o trabalho deles, é realmente um hospital fantástico, merece todos os parabéns, como você já falou antes. Lá a gente opera nos hospitais lá da região mesmo, não tem nada voltado assim tanto para cirurgia plástica como é o Blanc, né? Seria até uma super ideia de repente. E a gente tem focado ultimamente nessa pegada de uma cirurgia com mais tecnologia mesmo, é isso que a gente tem tentado levar para lá, para que o paciente de lá... muita cirurgia do contorno corporal lá? Sim, a gente acabou ficando mais nessa linha, né? A gente abandonou um pouquinho a questão da face, embora a gente ainda faça alguma coisa, mas a gente está deixando um pouco de lado. E aí focamos nessas cirurgias mais high-tech, vamos dizer assim. E você lá no contorno corporal, você recebe paciente da sua região ou do Brasil inteiro ali? Você recebe gente do Brasil inteiro, né? A gente tem pegado mais o pessoal do estado, né? E algumas pessoas que moram fora, moram na Europa, etc. Alguns parentes moram fora, com alguma frequência vêm fazer cirurgia lá com a gente também. Qual que é a característica física assim, do paciente da sua região, do paciente da sua região, que você tem que abordar de maneira específica, diferente daquilo que você viu aqui no Centro-Oeste e no Sul do Brasil? Os pacientes lá têm muita queixa com relação ao braço. Inclusive lá a gente tem uma comida típica lá, que é o tacacá. Já comeu o tacacá? Não. Rapaz do céu. E a paciente que é mais gordinha, às vezes, geralmente ela se refere assim a braço de tacacazeira, porque normalmente são as senhoras um pouco mais idosas, têm um braço maior. E muitas vezes elas se referem dessa forma, é uma coisa que a gente vê lá com alguma frequência, exatamente. E você aborda isso com lipoaspiração ou com lifting? Isso, a maioria das vezes sempre que pode com a lipo, né, com tecnologia, para tentar diminuir a cicatriz, né, a cicatriz fica ali meio exposta, não é legal, o pessoal não gosta muito, então quando a gente pode ver que é um caso que dá para fazer, a gente prefere. Aí você aborda com tecnologia e tenta entregar sem cicatriz? Sempre que possível. E corporal faz muito também? Corporal faz muito, Corporal, o pessoal foca muito lá em corporal. Que bacana. A mulher lá tem o bumbum grande, como é que é? Na média, sim. Média, sim. A estatura, geralmente? Lá o pessoal é mais baixo, a estatura média feminina eu diria que vai de 1,55 até 1,65, já é um perfil um pouco diferente lá do pessoal do Sul. Silhueta bem definida? Mas não é tão retinha assim. Mais quadrada, porque está surgindo, né, Rodrigo, agora aí uma cirurgia. Você é um cirurgião de A a Z, né? Quer dizer, outro dia desse eu estava lá no Blanc, meio andando de uma sala para outra ali, conversando com as pessoas. Eu entrei na sua sala, pego lá, entro na sala do Rodrigo, tá ele lá fazendo o nariz. Fazendo nariz como se fosse um maestro. Pô. O nariz do cara não tinha uma gota de sangue. Falei, caraca, meu, tudo exposto, ele trabalhando na cartilagem alar assim com uma delicadeza. Eu falei, mas que danadinho, cara. Aí eu procurei saber lá direitinho, você opera tudo, né? Quer dizer, você gosta, né? Sim, praticamente eu opero tudo. Na verdade, aí eu ganhei um pouquinho dele, de 16, tenho 17 anos aí na nossa especialidade. E desde o começo eu acabei me dedicando a toda a área estética, claro, a área de reconstrução a gente acaba deixando um pouco de lado. Deixou de lado, mas você tem assim uma predileção? Você gosta mais? Né? Atualmente eu praticamente assim 80% tem sido contorno corporal. O contorno corporal tá em alta demais, né? Tá muito. Eu acho que essas tecnologias, elas revolucionaram a cirurgia. Sim. A tecnologia, ela veio para acrescentar no resultado, ela veio dar qualidade na cirurgia. O paciente já vem sabendo que ele pode ter uma solução de coisas que anteriormente a gente não podia oferecer. Eu sempre digo para o paciente, olha, se você tivesse vindo aqui há 3 anos atrás, a gente seria outra cirurgia, não é essa cirurgia. Mudou muito, né? Mudou muito, transformou os resultados. E também acabou virando um objeto de desejo da paciente mais, porque elas começaram a ver que
poderiam fazer sem, muitas vezes, ser submetida a uma cirurgia com cicatriz. Então isso, eu acho que não só para mim, como para todo mundo, acrescentou e trouxe muito contorno corporal para cirurgia. Mas faço muita face também, que é uma coisa que eu adoro. Você gosta, você curte? Adoro. Cirurgia um pouco mais elaborada, né? Um pouco mais complexa, mas... É uma cirurgia mais complexa, mas como a gente tem... diria assim que é 20% das cirurgias que eu faço é face e 80% é contorno. Você está abordando bastante outras regiões ou não, André? Não. Você realmente abriu mão? A Você gente... fala, não, eu prefiro não. A gente praticamente liberou aí a face, a gente parou de A fazer. sua estrutura lá, como é que é? É uma clínica completa, sim, com a estrutura toda para atender o paciente de A a Z, vamos dizer, no contorno corporal, até fisioterapia, etc. A gente tem físio, a gente tem nutri, então a gente tenta entregar meio que um pacote completo, vamos dizer assim, desse suporte. Eu né? acompanhei você aí em muitos eventos, né? Você participou de muitos cursos, muitos eventos nos últimos 2 anos aí. A gente se encontrou em vários locais, né? A gente se encontrou lá no Edgar, aqui no Edgar, na verdade. Aqui no Edgar. E você está aplicando todo esse novo conhecimento que você está agregando de maneira consistente? Você percebe que isso tem sido... Sim. Muda muito o resultado, né? Como o Rodrigo falou. Então, essas tecnologias novas, a técnica do Edgar é muito interessante lá de Lipo HD. Tive com o Viaro recentemente lá para o passo seguinte, né? Que seria Ultra HD. Tive com a Adel no final do ano passado também, para Mama L, que é muito interessante o fato de você não ter a cicatriz para medial ali, ou até mesmo conseguir segmentos horizontais mais curtos, muitas das vezes. Então isso entrega um resultado muito diferente para o paciente. Eu acho que isso aí realmente valoriza bastante a cirurgia. E você tem feito bastante mama também, Rodrigo, com essas técnicas novas, ou você não aborda? Bastante também. Bastante também. Você aborda de que maneira uma mastopexia com implante? Geralmente na mastopexia com implante, eu costumo fazer uma alça de sustentação, o tal do sutiã interno, né? Que ficou, na verdade, os pacientes vêm querendo saber se eu vou botar o sutiã ou não vou botar o sutiã. Eu acho que elas ainda não entenderam bem o que é o tal do sutiã interno. Eu tô fora do sutiã, não vai botar o sutiã. Vai pôr o sutiã interno. Onde que compra o sutiã interno, doutor? Tem que botar, né? Hoje mesmo. Com sutiã, não é com sutiã. Acho que elas têm uma visão meio... É assim, só as perguntas. Geralmente isso. Em L eu não costumo fazer muito, costumo fazer mais com o T mesmo, mas mais ou menos é isso. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois fiquem à vontade para responder, porque eu tenho recebido aqui, esse é um evento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é um evento mais tradicional, mais tradicionalista, né? Inclusive, vocês são convidados meus aqui, né? Vocês não estão no evento, eventualmente vocês estão aqui porque eu convidei para que vocês viessem. E pode pôr um pouquinho mais para frente, aí tá bom. Falando melhor assim. E é lógico que existe uma diferença de abordagem de ideias em relação à cirurgia plástica atual entre essas duas vertentes representativas da cirurgia plástica brasileira, né? Não sei se é correto dizer isso, a mais moderna e a mais tradicional, né? Ou a mais atualizada ou a mais tradicionalista. Eu não sei se esse atualizado também é uma expressão correta, porque às vezes pode ser atualizado e pode não ser ideal, né? Atualizado com o quê, né? Mas vamos dizer, então, assim, a grosso modo, aquela que aborda mais a tecnologia como uma virtude e como uma promoção de resultado, e aquela que aborda menos, né? Assim, e relega mais ou menos a tecnologia a um segundo plano. Você acredita, André, vocês acreditam, André e Rodrigo, que existe a possibilidade de a gente ter uma conjunção de ideias, de essa distensão que ocorreu ao longo do tempo, ela se reverter, e que ações a gente pode ter para que haja a reversão desse quadro de distensão entre esses dois representantes da cirurgia plástica? O que você acha, André? Olha, já estou nesse meio há um certo tempo, porque além dos meus anos de prática, também meu pai é cirurgião plástico, então convivia nesses eventos já desde residente, até um pouquinho antes. Então, assim, eu acho que realmente difícil de ver essa unidade, vamos dizer assim, de pensamentos no curto prazo. Não vislumbro isso. Eu acho que as pessoas que de repente, não sei se a palavra inovadora talvez seja mais adequada, mas as pessoas que tiveram essa mentalidade um pouco mais inovadora também ao mesmo tempo se distanciaram da SBCP, e não vejo elas com nenhum interesse em voltar, retornar ou assumir cargo diretivo.
E penso eu que talvez a solução fosse essa, mas não vejo as pessoas que têm esse pensamento com algum interesse em retornar para esse BCP para fazer isso mais. Acho que meio que já se cansaram dessa ideia e vejo a BAPES talvez surgindo, não para tomar o lugar da SBCP, porque elas vão ter sempre funções diferentes, mas vejo a BAPES aí surgindo como uma sociedade que talvez abrigue essa mentalidade mais nova. Mais moderna e mais, vamos dizer assim, mais destemida. Mais destemida. Ou mais agressiva. Mais né? agressiva, talvez, com pensamento de marketing diferente, que é mais afeita ao uso de tecnologias, que não enxerga isso aí como algo falso ou desnecessário, mas sim que vai te agregar para entregar um resultado melhor. Você vê assim, Rodrigo? Você tem uma visão... Eu acho que é semelhante também. Eu acho que, embora a gente vê que existe essa separação, a gente já começa a ouvir um pouquinho dentro da SBCP também, o pessoal conversar que tem que olhar um pouco mais para isso, que tem que participar um pouco mais, principalmente para captar, atrair de volta o cirurgião jovem. Que o cirurgião mais jovem, aquele que está entrando no mercado ou que tem está no mercado recentemente, ele é afeito, ele está olhando para essa questão de tecnologia, ele já se formou desejando isso porque ele está querendo dar um resultado, ele está procurando ainda o resultado dele, ele ainda não achou a forma de ele fazer cirurgia. E ele então está buscando todas as coisas disponíveis para ter o melhor resultado, para conseguir conquistar o espaço dele dentro do mercado. E a SBCP, ela por um tempo, ela ficou um pouco longe disso. Hoje eu vejo eles estão olhando um pouco mais. Eu acho que essas duas coisas vão convergir quando as pessoas compreenderem um pouco mais, assim, eu gosto de sempre dar opinião nas coisas. Então, a minha visão é que a tecnologia, ela não substitui o cirurgião. Não, claro. E essa que é uma visão, às vezes, que o cirurgião mais antigo, ele acha que aquilo ali, poxa, o cara está fazendo, não é isso aqui. Não é isso. E o outro cirurgião, na outra ponta também, acha que a tecnologia é a solução para tudo. Que também não é a solução. Duas visões antagônicas e completamente demais, elas erradas. Vão ter que se encontrar. Completamente erradas. Na verdade, a cirurgia tem que ser bem feita. Por quê? No caso de contorno corporal, tem que ser feita uma lipo bem feita, ela tem que ser feita com o menor trauma possível no paciente, num tempo adequado. Ela não pode ter lesão tão grande de toda aquela rede fibroceptal, porque se for uma lipo mal feita, fica lá 6 horas, não é o tempo até o mais importante nisso. Na verdade, é a forma como faz. E destruir toda essa rede fibroceptal, não adianta depois lá aplicar tecnologia e dizer que é ruim. Porque já não tem mais com o que fazer retração nem nada. Então, hoje, se a pessoa compreender que dentro do arsenal dela tem o Safer, por exemplo, hoje em dia, vai lá, vai poder fazer, quebrar aquela gordura para fazer a lipo com menor trauma, ter um pouco menos de sangramento, preservar toda essa rede, para ele aplicar a tecnologia que ele for escolher depois para retração, né? Ou seja, as duas coisas têm que estar bem. Não é nem só o cirurgião lá que só achou que tem todos os aparelhos que inventaram no mundo vai fazer e vai ter uma boa cirurgia, e nem aquele que diz assim, não, tem que fazer bem feita. É conhecimento, né? É conhecimento, as duas coisas têm que se completar. Então, científico mesmo, né? De abordagem da cirurgia, né? Eu acho que os dois lados têm que olhar um para o outro e caminhar na direção, apertar a mão e seguir num caminho. Eu acho único. que a sociedade, eu vou colocar minha colher nessa sopa aí, porque como cirurgião plástico eu posso falar também, eu digo assim que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o cirurgião mais experiente, mais antigo, né? Você tem lá o seu pai cirurgião, né? Seu pai é vivo? Graças a Deus. Você tem o seu pai cirurgião, eu tenho absoluta convicção que ele tem uma bagagem de conhecimento brutal para te passar. Sim, com certeza. Não tem como fugir disso. Né? Eu acho que existe, eu estava conversando agora com o doutor Abramo. O doutor Abramo estava aqui passeando. Ele falou, não, Bastilho, eu não estou atuando mais, eu tive um problema de saúde do Covid. Eu falei, mas o senhor é muito importante na jornada. Sim, mas o que eu fiz já está escrito. Eu falei, não, mas as pessoas às vezes não leem, às vezes elas querem conversar com o senhor no corredor e receber uma informação de toda a experiência, a bagagem de experiência que o senhor tem. Acompanhando as cirurgias lá no seu hospital, no Blanc, acompanhando as cirurgias nos cursos, eu percebo assim que a tecnologia ela está sendo aplicada e eu estou fazendo disso agora uma tentativa de ensinamento para os cirurgiões. Quando você passa a usar a tecnologia, os cuidados que você tão bem falou agora, vocês frisaram, eles têm que ser milimetricamente respeitados. O nível de profundidade da lipoaspiração,
a não superficialização excessiva, a preservação do plexo fibroseptal de intercomunicação entre a profundidade da derme e a aponeurose para promover realmente uma retração na aplicação de outra tecnologia, a soma de tecnologias agregada à energia que se agrega a esses locais, que pode predispor a lesão em lipoaspirações mal executadas, né? E aí passa a se culpar a tecnologia, quando na verdade a culpa é da abordagem, né? Mas eu vejo, acima de tudo, os princípios basilares da cirurgia às vezes não serem respeitados. Temperatura de sala, hidratação do paciente, tipo de anestesia, observação do posicionamento na mesa, colocação de campo. Hoje em dia está fácil, né? Porque hoje, na nossa época, ou na minha época, se desculpe, vocês são um pouco mais jovens, mas na minha época era campo de pano só, né? Hoje tem campo descartável, então o cara troca de pano 10 vezes na cirurgia, né? E aquilo vira assim, a cada virada ele troca de campo. A gente aprendeu a colocar campo uma vez, virar paciente virar para todos os lados, etc. Esses princípios, o cirurgião da atualidade, ele está esquecendo um pouco, entendeu, Rodrigo? E só a gente atenta como vocês, só cirurgiões atentos como vocês, eles conseguem promover a cirurgia com a aplicação de tecnologia sem ter o efeito deletério quando a tecnologia é aplicada numa cirurgia mal executada. Você concorda com esse ponto de vista, André? 100%, 100%. Acho que boa parte dos problemas que a gente vê está mais relacionado à mal técnica do que ao equipamento. A condução do procedimento. Sim, com certeza. Coisas simples, como você falou, que às vezes a pessoa não se atenta. Já tive a oportunidade de ver casos, por exemplo, de lipoaspiração muito superficial, sem nenhuma tecnologia, que o paciente teve necrose de pele. E aí você vai botar a culpa no plasma, no ultrassom? Não tem como, né? É a execução que está sendo mandatória. Princípios básicos aí que não estão sendo observados, né? Você realiza como, Rodrigo? Assim, hoje, qual que é a tua rotina de lipoaspiração? Você bota o paciente na mesa, tipo de anestesia, de A a Z lá, vamos ver como é que é. Bom, basicamente, né, a questão de posicionamento, né, não tem muita coisa. Geralmente as proteções, né, para as articulações, para não ter lesão de pressão, que também são menos frequentes, porque o tempo da cirurgia também não é muito longo. Com o tempo curto, a gente tenta manter os tempos curtos para não ter as complicações da exposição. Tempo você respeita muito também, André? Também. A gente tem tentado educar os pacientes também para uma coisa que eu acho importante, não fazer cirurgias com IMC muito alto, automaticamente isso aí já vai diminuir teu tempo, naturalmente, mas a gente tenta se manter ali. A minha cirurgia maior, ela não passa de 4 horas, então, 4 horas e meia. Você já está atento e posicionamento. Vamos lá. Exatamente. A anestesia, normalmente, ela é uma endovenosa com uma peridural para analgesia no pós-operatório. Perfeito. A infiltração, acho que a gente faz aí como todo mundo faz, né? Com solução aí. Varia um pouco, tem gente que faz bota um pouquinho mais, tem gente que bota um pouco menos, né? Mas basicamente é isso. Mas geralmente faço lipoaspiração com cânulas não grossas, né? Então até no máximo uma cânula 4, porque acredito que a preservação da rede fibroseptal é maior dessa forma. Sim. Antigamente lá, cheguei a fazer com cânulas um pouco mais, ali, até cânula 5, mas depois que a gente começou a compreender, entender, enxergar, é muito frequente, depois da lipoabdominoplastia, a gente conseguiu ver o que estava fazendo. A gente conseguiu ver o que estava fazendo. Então, isso também foi um aprendizado para reduzir o calibre das cânulas, para ter menos lesão. Talvez demore um pouquinho mais, mas a gente tem uma lesão menor, sempre pensando na questão da retração. Agora estava ávido aí para receber o SAFER. Acabei de receber a notícia. Então, o SAFER para fazer essa quebra da gordura, para, de novo, preservar essa rede. Eu não uso lipo ultrassônica. Eu acostumei, desde o começo, na minha mão, eu tenho a sensibilidade minha, acho que eu fui muito criado meio bruto. Vibroaspiração. Vibroaspiração. Então eu acabei não utilizando. E as tecnologias, aí na verdade tenho todas disponíveis, eu uso de acordo com cada radiofrequência, caso. Plasma, radiofrequência. Você aplica cada um para um caso. Cada um para um caso. Você tem também assim, André? A radiofrequência não, a gente tem o plasma, agora o ultrassom, o vibro a gente já tinha. Ultrassom para fazer Ultra HD, né, que é outro tipo de ultrassom naturalmente, de formação de imagem.
E aí a gente está com isso aí. Você faz enxertia muscular também, né? Eu faço. Mas eu vi lá, outra que eu tava lá, eu tava sapeando na sala dele outro dia também, tava ele lá fazendo tal, experiência, né? Entra no músculo lá e manda gordura. Né? Eu faço a enxertia em reto abdominal, mas eu faço sem uso de ultrassom. Isso. Eu já faço isso aí uns 5 anos, mais ou menos, 6 anos, e peguei o jeito e achei que fica mais fácil e vamos dizer assim, uma tecnologia a menos que eu consiga ali, né, utilizar. Não que seja ruim utilizar, eu acho que é bom, mas também otimiza um pouquinho o tempo da cirurgia. Mais rápido. Eu acho que é uma coisa que necessita um pouquinho de experiência no começo. É treinamento, né? É treinamento, porque não dá para sair, né, fazendo. A gente, como eu comecei fazendo raft, depois do raft eu comecei testando com o abdômen aberto, fazer por fora o raft, e depois me aventurei fazendo com ela fechada. E desde então fiquei fazendo. Você faz o fechado, né, André? Faço fechado. Quando você tá lá com ela aberto também, já tá ali na mão, né? O raft é bem tranquilo. Já tá na mão, né? Exatamente. E você tem, assim, um índice grande de utilização do enxerto de gordura intramuscular? Você está selecionando o paciente ou você está colocando em todo mundo? Eu tenho colocado quase em todos, principalmente depois de conversar com o Viário e a ideia de ter ali a questão da célula tronco, esses etc. gaúchos, hein? E ajudar esses ali gaúchos, esse Viário eu vou te contar, viu? Pois é. E aí de ajudar ali, de repente, numa regeneração muscular e tudo mais, então a gente tem feito isso praticamente de rotina. Eu tenho muito contato com o Viário, acho que foi disruptivo isso, né? Porque ele conseguiu evitar, assim, você ficar marcando demais as linhas. Fica bem mais natural. Fica bem mais natural, né? Até porque, na verdade, dava aquele efeito, eu digo, né, barriga na cerca. Encostou aqui assim, poxa, deixa a gordura ali, aí também não tem graça. Aí, você vai moldar a gordura, né, para fazer gominho de gordura. O que a gente tem que fazer o que a gente busca numa academia. Ontem eu escutei uma frase típica da região dele, que eu falei pra ele, tal horário, ele tava falando safo. Tá safo. Aí ele hoje lá no hospital, eu falei, gostou da palavra? Barbada, tio, barbada. Barriga na cerca do sul, né? E a verdade é que a gente busca quando vai fazendo um exercício é perder massa, né, gordura e ganhar massa magra. Então a gente tem que fazer aquilo, tentar uma quebra de paradigma, isso, realmente. O Maurício ele foi muito feliz. E hoje a gente tem visto, né, começar a surgir alguns trabalhos já mostrando que essa gordura enxertada no músculo, depois ela sofre, né, ela forma uma hiperplasia, né? Uma hiperplasia muscular, né? E é o efeito de, vamos dizer assim, de regeneração celular. Tive hoje aqui numa conversa muito agradável. Ontem eu tive o Gustavo, que mexe com muita gordura também, e o Pelon hoje. Tivemos aqui um podcast de quase 1 hora aqui falando sobre gordura. Ele também tem, realmente é isso aí mesmo. Ele sempre imaginou, idealizou que a gordura ela serviria para esse efeito regenerador. E ela está sendo aplicada. O Maurício Viário, que ele tem que ser citado aqui, que é um brasileiro, é um jovem cirurgião, né? Em 2017 ele me abordou, 2016, 2017, não me lembro exatamente, ele me abordou no Congresso Brasileiro lá em Brasília. Ele falou, tô com uma ideia na cabeça aqui, eu não sei se vai dar certo, o que você acha disso? Ali eu vi nascendo a enxertia muscular. Ele já estava desenvolvendo alguns trabalhos e o Danila já estava fazendo alguma coisa no Chile também. E a gente desenvolveu para ele as cânulas e tal, e ele se transformou nessa... A cirurgia de enxertia muscular mudou totalmente. Mudou completamente, né? Mundialmente. Hoje ele... É interessante, né? Hoje ele está sendo copiado pelos mestres, né? Então tem gente fazendo hoje enxertia muscular já querendo tomar a titularidade da coisa, né? E ele tem que se proteger muito porque ele é um dos idealizadores, né? Você teme muito, dentro da sua prática diária, você em algum momento ser promovido, né, a um patamar que eu acredito que você já deve estar chegando, né, de excelência na cirurgia plástica, no contorno corporal, e ter que cada vez mais se atualizar e ser obrigado a cada vez mais participar de eventos e cursos e manter essa atualização constante. Eu digo temor no sentido disso tomar muito do teu tempo,
porque quando você vai viajar para um curso, você fica lá uma semana, deixa de ir. Isso tem sido uma experiência para você um pouco difícil, porque você mora longe, né? Quer dizer, os cursos geralmente são em São Paulo, né? A gente geralmente tem esse deslocamento para cá, mas eu enxergo que isso não é um caminho sem volta, não tem jeito, você tem que... Você prepara a tua agenda para isso? Para isso, sim. E aí, como você falou, realmente nos últimos tempos a gente acabou participando de muita coisa, mas isso agrega pra gente, né? A gente faz uma cirurgia melhor, a gente entrega mais resultado, então não vejo como fugir disso. Uma curiosidade minha, qual que é a população da tua cidade lá e do teu estado? Da cidade, 1.800, mais ou menos. 1.800.000 habitantes, é grande, hein? Grande. É grande, Uhum. é grande, bastante gente, né? O estado tem muita gente também? O estado deve ter perto de 4 para 5, mais ou menos. Não é lá tão... no sul, Porto Alegre tem Alegre mais acho de que 1 é milhão. maior, Mais ou né? menos a mesma coisa, mais ou menos o mesmo tamanho. É por aí, Só né? que a região metropolitana de Porto Alegre tem É um pouco bem mais de grande, 3,5 né? milhões. É. 3,5. 3,5. Não, nosso metropolitano vai dar uns 2 alguma coisa. E você viaja constantemente para fora do Brasil, para eventos também? Você tem viajado, Também. se atualizando cada vez mais, né? Sempre que dá, estamos lá. Aqui em São Paulo, você veio agora especificamente para algum curso também? Você estava aqui, eu veio a passeio só? Não, dessa vez era passeio. Veio a passeio para pegar seu Pegar meu centro, né? Rodrigo, Como é que tá aí no hospital? Conta para nós aí um pouquinho dessa coisa maravilhosa que vocês fizeram. Conta como é que tá. Já tô sabendo que tem novidade por aí, né? Se Deus quiser. O hospital está muito bem, graças a Deus. Hoje a gente está, na verdade, há 2 dias atrás a gente completou 5 anos da unidade de Porto Alegre e um pouquinho antes a gente completou 1 ano daqui de São Paulo. A gente está com uma nova unidade aí programada já para iniciar no fim do ano aqui em São Paulo, outra unidade já na região da Paulista, um pouco maior que essa da Bandeirantes. A gente está com um projeto muito bacana no hospital hoje. Desde o começo, a gente se propôs, e quando, na primeira reunião que a gente fez, quando eu juntei com os meus 2 sócios, a gente se propôs a ser um hospital de médico para médico. E a gente veio utilizando isso que a gente percebe, né? desde o começo, onde a gente O respeito que o médico tem, né? O médico perdeu muito desse respeito, né, André? Ao longo do tempo. Você chega no hospital, parece carne de vaca. Eu vou até fazer o convite para de repente a gente tentar levar um lá para Belém. Por que não? Olha aí. Aí eu vou tentar ganhar ele para ver se nessa pelo menos eu posso entrar também. E a gente, nesse intuito de ser um hospital de médico para médico, devolver o protagonismo do médico, né? A gente sabe que o paciente vai atrás do seu médico, então a gente sabe que o médico tem que ser bem tratado, mas não só bem tratado com tapinha nas costas, né? Tem que ter de verdade. E agora a gente está inaugurando uma fase no hospital, justamente por conta dessas inovações, de conhecimento, onde a gente montou uma estrutura até, ninguém ainda está sabendo, está começando isso agora, de pesquisa. Então a gente elegeu vários parceiros que trabalham dentro do hospital, que já publicam e nós montamos um centro onde a gente dá todo o suporte, todo o apoio e também financia. Então a gente está com um projeto hoje, por exemplo, na cirurgia plástica, se a gente for somar as 2 unidades, nós devemos ter mais ou menos 1.000 cirurgias mês. Isso talvez nenhum lugar do mundo encontre, um lugar que uma única instituição faça 1.000 cirurgias plásticas estéticas. A quantidade de informação que tem ali é muito grande. Então o que a gente quer fazer? Fazer um big data dessas cirurgias. Então, desde coleta de exame pré-operatório, pós-operatório, controle do desfecho, complicações, tudo isso junto, para depois, no final, gerar um protocolo de segurança. E gerar isso aí, tanto da questão desde do pré-operatório até os desfechos, e comparar várias coisas diferentes. Bom, eu quero comparar lá o que dá o sangramento de uma lipo que eu fiz o SAFER, que eu não fiz o SAFER. Por quê? Bom, vai chegar um momento que, com um número muito grande de pacientes dentro do estudo, algumas coisas vão começar a ser demonstradas que não podem mais ser feitas de um jeito diferente. A nossa preocupação principal é, lógico, a gente promover a ciência, a cirurgia plástica a um patamar diferente, porque hoje uma instituição de ensino não tem muito interesse e nem recurso para plástica estética. Os cirurgiões plásticos geralmente atuam em células separadas, quando muito em pequenos grupamentos de cirurgiões plásticos, e a gente quer ser esse ponto de convergência de todo mundo. E a gente, fazendo isso, a gente consegue ter um estudo que tenha uma relevância grande para a especialidade. E a gente acredita que sim, algumas coisas dessas não podem ser feitas. A gente faz isso em benefício da plástica, mas faz em benefício nosso como hospital também. Porque
como hospital e do paciente, principalmente. Não, aí porque quem ganha é o paciente. todo mundo vai ganhar, porque a gente quer ter segurança. protocolo de segurança e a gente quer fazer sim. Poxa, eu vou fazer um estudo, se eu tenho 1.000 por mês, em um ano eu junto 10 mil pacientes. Em um estudo com Vai 10 ter mil um pacientes, isso aí, N quem é que tem? Um N razoável, André. Pô, Quem é que fantástico. faz isso? Ninguém vai ter. Hoje a gente está conversando com alguns, eu já tive uma reunião nessa semana com um laboratório, uma rede grande aí nacional de laboratório, para também bancarem, por exemplo, os exames pré-operatórios, bancarem os exames no pós, as coletas no pós, uma universidade que vai ceder os alunos de biomedicina para fazer a coleta dos pacientes e ir atrás dos pacientes. Então, a gente está com um projeto bem bacana, bem grande, e que acho que vai ajudar a enriquecer a especialidade como um todo. Sem dúvida. André, é muito bacana isso, né, cara? Fantástico. Bela ideia, parabéns. Porque para cirurgia plástica é maravilhoso. Eu digo sempre assim. A plástica tem muito do achismo, da experiência pessoal, não sei o que, a gente acaba não tendo, principalmente na estética, unificar experiências para trazer um protocolo e oferecer resultado com segurança, né? Exatamente. E a gente consegue, com isso, com um número grande, a gente consegue cobrir, inclusive, aquelas complicações que são complicações raras, né? A gente já viu, eu acabo vendo por ser diretor técnico de tudo. Bom, olha, neurite óptica isquêmica pós-lipo. Eu já vi coisas assim, que são... É raríssimo, existe, está lá na coisa que pode acontecer. Mas a gente conseguindo, com muito dado, cruzar isso tudo, a gente vai conseguir começar a enxergar o caminho das coisas. E daqui a pouco vai dizer o seguinte, olha, nós precisamos fazer hemograma e precisa pedir plaqueta. O que eu quero dizer com isso? Não os exames especificamente, mas daqui a pouco assim, poxa, o pré-operatório, quando a gente consegue controlar o paciente, quando a gente consegue encaminhar e preparar esse paciente para a cirurgia, quando eu uso o equipamento, a tecnologia adequada nisso aqui, é uma ideia também para a gente não queimar a tecnologia, porque a tecnologia veio para ajudar e muitas vezes ela sai queimada porque o cara vai lá e faz, vou usar lá o aparelho lá do Bashir. E aí o paciente tem uma necrose. Poxa, eu usei aquilo lá do Bashir. Aí a gente vai ler assim, ó, o paciente faz 10 horas de lipo, lipou acima do que deveria lipar, a paciente saiu desidratada, o hematócrito dela no final da cirurgia estava 13,5. O cara usou errado o aparelho. Usou errado o aparelho, lesou. Poxa, não é aqui. Então, essas coisas a gente consegue compilar, vai conseguir enxergar e conseguir demonstrar. E dentro desse Big Data, a gente vai conseguir tirar inúmeros trabalhos. Isso aí vai ser uma relevância, eu digo, acredito eu, né? Estou sendo meio, já meio querendo achar, muito né? disruptivo. Mas assim, eu acho que para a cirurgia plástica mundial, a gente tem condições de juntar o que em outros lugares não conseguiram. Eu acho legal porque a gente está envolvido em tecnologia e cada vez que eu descubro mais a função de cada tecnologia, eu vejo a importância que tem o conhecimento e elencar dados para que esses dados transmitam segurança na aplicação. O que vocês estão fazendo, na verdade, é um caminho assim que uma instituição como a de vocês, que tem a pretensão, e não só a pretensão, vocês têm a pretensão, mas estão se tornando referência nacional e daqui a pouco se tornam referência mundial. Vocês estão promovendo a cirurgia plástica com uma segurança que é, na verdade, uma questão de compliance da tua empresa, que é uma empresa, né, André? Sim, é uma empresa. Claro. É uma compliance que você está estipulando e definindo ali para a tua empresa, que traz ao mesmo tempo segurança para o médico, segurança para o ato do hospital, resultado de excelência para o hospital, mas acima de tudo, ali em cima, está uma proteção inigualável para o paciente, né? Você tá oferecendo uma coisa brilhante isso, viu? E o que acontece? A gente quer criar isso, lógico, ninguém é só bonzinho, quero fazer para bonitinho isso aí. Lógico que a gente quer porque a gente vê valor. Mas a gente imagina que se a gente... Mas é um valor ético, né? É um valor ético. E se a gente quer uma coisa desse tipo, poxa, eu vou fazer um protocolo bacana, tá estudando 10 mil pacientes, eu quero que a gente siga dentro da instituição todos esses protocolos e que quando um paciente vai fazer uma cirurgia, ele vai fazer no Blank, ele sabe que todo cirurgião que opera lá dentro mas ele lá na cidade dele, ele vai fazer também. Dessa forma, vai poder fazer, porque isso vai estar para todo mundo. O tipo de trabalho desse tamanho, você não tem nem como questionar. A gente faz para a gente faz com esse interesse, mas, lógico, a gente tem essa benefício da sociedade. Em benefício de toda a especialidade. Né? Vocês estão sendo disruptivos mesmo. Já pensou, André, que bacana? Você vai produzir ciência aí para o mundo inteiro, pô. Parabéns mesmo, viu? Um prazer muito grande, gente. Olha, você vê uma conversa simples, rápida, né? Mas assim, tão
já conheci um pouco da tua região. Conheci. Tá devendo a visita lá. Não, eu vou visitar, seguramente. Aliás, tem acho que um evento agora. Vai ter em setembro, vou te esperar lá. Já tô lá, já então fui. Pronto. A Faga já vai estar lá, já, e eu vou É meu convidado para um jantar. Se Deus quiser, vamos para lá. E aqui no Rio Grande do Sul, que também é um estado que eu confesso, ninguém talvez saiba disso, mas o primeiro vestibular que eu fiz na Sesgran Rio. E na Sesgran Rio eu fiz lá em Rio Grande. Lá no Rio Grande. Aí eu fui lá pro Rio Grande em 80 fazer o vestibular. Aí fui lá para a cidade do Rio Grande. Tem lá o mar. E o mar tem lá os moles, né, no mar lá que separa as águas lá. E eu fiz amizade com o pessoal lá, uns gaúchos e umas gaúchas lá que estavam fazendo o vestibular também. Mas o pessoal era meio tocado, né? E eles participaram de uma festa. É uma festa tradicional que tem de gaúchos lá. Enfim, eu estava lá com eles, fizemos o vestibular, me levaram para a festa e me deram lá um chazinho para tomar lá. Bom, eu me lembro que eu acordei lá no meio da praia, nos moles, era chá de lírio. Lá no sul, lá em Rio Grande. Então, o Rio Grande do Sul, para mim, é um lugar que eu acabei não passando no vestibular, né? Chorei muito, porque eu amei o lugar, eu amei a cidade, amei tudo, o povo. Me liguei ao Rio Grande do Sul por uma questão também de ancestralidade, porque lá na região do Uruguaiana tem muito palestino, né? Então, a gente, na juventude, também participava das reuniões de descendentes palestinos lá em Uruguaiana, na região lá. Então, o Sul é um lugar que eu gosto muito do seu povo. Gosto muito do Brasil, do norte do Brasil, porque a gente viveu lá 2 anos no Exército, a gente sabe como que é maravilhoso lá. Gosto muito do meu país. E vocês são representantes de 2 estados que estão distantes, cada um deles, nessa imensidão desse país maravilhoso. Mas olha que maravilhoso, se preocupando cada vez mais com o bem-estar da sociedade, com a cirurgia plástica. Um empreendedor, outro empreendedor, 2 mestres na cirurgia plástica. Muito obrigado por vocês estarem aqui, Rodrigo. Um carinho imenso ter recebido você aqui. Ter te visto hoje, viu? Muito obrigado por sua presença. Eu vou deixar com vocês a palavra já. Muito obrigado, André. Você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto você é respeitado por mim, essa ascendência de personalidade que você tem sobre tudo aquilo que você faz, sobre as pessoas. Um cara muito respeitado, muito idôneo, muito íntegro. Eu gosto demais de você. Você é um cara muito do bem, viu? Muito obrigado. Deixo com você um pouco a palavra e com o André também, para vocês finalizarem assim. Eu quero te agradecer o convite, acho que a conversa foi muito boa. E agradecer também que hoje eu recebi meu aparelho. Graças a Deus, né? Graças a Deus, e te espero, então vamos nos encontrar lá em Porto Alegre essa Se Deus quiser, semana que vem, Andrezão. A gente já tem algo em comum também que eu vou receber. Agora. Mas o seu é que o dele eu trouxe pessoalmente para ele usar na cirurgia, mas eu falei assim, puta, ele usou, gostou, vai ser sacanagem eu levar embora, porque ele tá esperando há tanto tempo, então o dele já vou entregar. Aqui, né? Agora o seu vem na caixinha, o seu vai vir com champanhe, o dele eu preciso entregar champanhe lá em Porto Alegre, porque tem champanhe junto. Mas André, com você a palavra. Meu amigo, só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e te dar os parabéns pelo trabalho maravilhoso que você faz. Enfim, o que você faz de trazer tecnologia, fazer tecnologia no Brasil, o teu trabalho é fantástico. É desafiador. É desafiador. Fazer o que tu fazes aqui nesse país é uma guerra, meu amigo. Nós somos empreendedores, né? Aí eu acho que eu também quero dar os parabéns pelo mesmo motivo. Eu acho que assim, a gente que empreende sabe o que é a dificuldade. Nossa, dificuldade que é. Né? E é 1 leão por dia que tem que matar. E depois limpar a jaula ainda, né? E ainda limpar a jaula. Então a gente vê que assim, poxa, uma empresa nacional, né, tá trazendo tecnologia e levando para a plástica aí no mundo todo, né? Então esse eu acho que é o mais legal. A gente já leva a plástica em si, é uma área da medicina que o Brasil exporta conhecimento. Agora exporta tecnologia muito também. Bacana, a gente fica muito feliz por atender vocês, muito feliz por atender o cirurgião plástico brasileiro. Eu tô aqui do lado de 2 pessoas maravilhosas, 2 empreendedores, 2 cirurgiões plásticos maravilhosos. Humildemente eu me sinto honrado em recebê-los aqui, porque para nós é motivo de orgulho ter o respeito de gente como vocês. A gente trabalhou muito duro por isso, mas nada vem gratuitamente, né? É depois de muito esforço, depois de muita responsabilidade. Claro. E o reconhecimento de gente da envergadura de vocês, de profissionais que têm a envergadura que vocês têm, mostra que a gente está no caminho certo. Muito obrigado, viu, por vocês estarem aqui. Conecta Plástica, mais uma vez com vocês aqui na Jornada Paulista 2023. Brevemente estaremos com mais um entrevistado, mais um podcast
Conecta Plástica, Faga com vocês sempre. Muito obrigado, um beijo. Tchau, galera. Tamo junto.